Bom dia a todos, que Deus nos abençoe, nos conforte, nos dê a sua paz, nos abençoe nesta manhã maravilhosa de hoje. No livro O Evangelho de Chico Xavier, editado pela editora Didier, elaborado pelo médium e escritor Carlos Bacelli, que hoje é considerado um dos maiores biógrafos de Chico Xavier, Bacelli conviveu com Chico por mais de 25 anos, participou de várias reuniões com Chico Xavier, nas reuniões às sombras do abacateiro, nas reuniões no grupo Espírita Comunhão Cristã, também participou das reuniões no grupo Espírita da Prece, e dessas reuniões teve a alegria de extrair, de pensar, de anotar algumas informações de Chico Xavier, porque Manuel comparecia às reuniões, nas reuniões às sombras do abacateiro, e ali transmitia pelo intermédio de Chico Xavier preciosas lições. Dentre essas lições maravilhosas, nós temos uma aqui na lição de número 1 do livro O Evangelho de Chico Xavier, em torno da oração, onde Chico diz assim: a prece para o homem deve ser uma fonte de inspiração para o trabalho. Ele deve procurar na oração forças para agir, porque, sem dúvida, a fé sem obras, no dizer de Emmanuel, não passa de uma flor artificial sobre a mesa. Então vejamos que belíssima explicação de Chico Xavier em torno da oração. Dessa explicação, anotada pelo médium Carlos Bacelli, nós vamos extrair dois tópicos interessantes da lição. O primeiro, a prece para o homem deve ser uma fonte de inspiração para o trabalho. E o segundo, o homem deve procurar na oração forças para agir. Então vejamos bem, toda tarefa que nós vamos executar na vida diária, nós devemos primeiramente agradecer a Deus. A gratidão é muito importante. No Evangelho nós vamos observar isso quando Jesus ele realiza a cura de 10 leprosos. E somente um leproso voltou para agradecer. Somente um leproso voltou para agradecer Jesus. E não se sabe se esse leproso se tornou cristão. Vejamos, de 10 curas efetuadas pelo Senhor Jesus, apenas um voltou para agradecer. E não se sabe se esse que agradeceu, se ele se tornou cristão, seguidor de Jesus. Então a gratidão é muito importante. Logo no amanhecer de nossas atividades profissionais, ou sejam elas atividades no campo doutrinários, no campo da fé, da religião, nós devemos fazer a nossa oração de gratidão a Deus. Agradecer a Deus pela vida, pela oportunidade de estarmos no corpo físico, pela oportunidade de mais um dia. E devemos buscar na oração a inspiração do mais alto em benefício de todos nós para executarmos as nossas tarefas da melhor forma possível, sempre agindo com a boa inspiração, com a boa atitude, com um bom comportamento. Porque a irritabilidade, o nervosismo, as dificuldades da vida diária, com atitudes assim, nós não conseguiremos resolver as nossas dificuldades. Você nervoso, você irritado, você magoado, não consegue resolver a sua situação difícil. Pelo contrário, vai complicar ainda mais, porque com os pensamentos assim, nós vamos atrair para o nosso convívio entidades que pensam como nós pensamos. Ou seja, nós vamos atrair os espíritos que pensam como nós pensamos, porque na vida nós somos influenciados e influenciamos. Então vejamos bem, se eu penso dessa forma, espíritos também que pensam da mesma forma vão participar do meu convívio na vida diária. Então, problema nenhum será resolvido com nervosismo, problema nenhum será resolvido no olho por olho, dente por dente, problema nenhum será resolvido a ferro e fogo. Pelo contrário, se nós buscarmos a oração, como está em o Livro dos Espíritos, quando nos fala sobre a prece, que a prece é pensar em Deus, a prece é aproximar-se do Criador. Quando oramos, nos aproximamos de Deus.
quando nós fazemos a nossa prece, como nos fala Chico Xavier, a prece para o homem deve ser uma inspiração para o trabalho. Isso é uma verdadeira realidade, porque quando a gente ora, a gente entra em sintonia com os planos superiores. E é nesse momento que a gente consegue, através da boa oração, da oração feita com o coração, obter o auxílio do mundo espiritual. Porque sem Deus fica muito difícil a gente resolver os nossos problemas da vida diária, do cotidiano. Mas com Deus nós vamos encontrar forças, como diz Chico Xavier. E é na oração que nós vamos encontrar forças para agir. Porque tem pessoas que não conseguem encontrar essa força para agir. Necessita do concurso de outras pessoas para agir, para lidar com certas dificuldades. Então nós devemos pensar em Deus, nós devemos orar, nós devemos fazer a nossa parte. O Evangelho nos fala assim, uma assertiva de Jesus: ajuda-te, o céu te ajudará. Ou seja, não basta eu pedir a ajuda de Deus, é necessário fazer a minha parte. Eu peço a ajuda de Deus, mas faça a minha parte. Eu encontro em mim forças para agir, eu encontro em mim paciência para lidar com as dificuldades. Eu encontro em mim resignação para lidar com os problemas que eu não consigo resolver, compreendendo sempre os desígnios do Criador. O apóstolo Paulo, em Efésios, no Novo Testamento, nos fala no capítulo 6, no versículo 11, que o homem ele deve se revestir da armadura de Deus para lidar com a cilada dos espíritos inferiores. Ou seja, para resistir, para ser firme contra essas ciladas das investidas das trevas. O homem se revestindo da armadura de Deus pelo concurso da oração se torna forte para resistir, se torna forte para encarar com firmeza as investidas dos espíritos inferiores. Porque quando nós oramos, nós entramos em sintonia com Deus. Abrimos a nossa condição mental. E a oração vai nos favorecer bons pensamentos, pensamentos otimistas. Então não haverá espaço para ideias infelizes na vida cotidiana. E Emmanuel ainda complementa dizendo assim, que a fé sem obras é uma fé morta. É um comentário aí que ele explica em torno dos ensinamentos de Jesus. A fé sem obras é morta. Então nós devemos praticar a caridade, nós devemos fazer o bem. É na caridade que nós vamos encontrar a solução para equacionar todas as nossas dificuldades. É fazendo o bem que nós vamos compreender, que nós vamos entender o porquê do nosso sofrimento, o porquê nós estamos nessa situação. Então, com caridade, com amor, com benevolência, nós vamos encontrando aí o respaldo, o auxílio do mundo espiritual que vem em nossa direção, nos auxiliar, nos amparar em nossas necessidades. Então oremos, confiemos em Deus, tenhamos paciência, desenvolvemos em nós a resignação, façamos a nossa parte e o céu vai fazer a sua parte. Diz o Evangelho de Jesus: pedi e obtereis, buscai e acharei, batei a porta vos abrirá. E é uma verdadeira realidade, porque quando nós pedimos com sinceridade, com fervor, com fé, quando nós pedimos embasados na caridade, nós recebemos o amparo, o auxílio, o bálsamo reconfortador. Está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador. Uma mensagem do Espírito da Verdade que diz assim: por trás de cada lágrima, Deus envia o bálsamo consolador. E quando nós batemos a porta se abre pelo nosso esforço, pela nossa dedicação. Quando nós buscamos, nós achamos. Então, uma assertiva de Jesus para a nossa reflexão, para a nossa meditação, esse belíssimo ensinamento de Jesus, que com tanta alegria Bacelli teve a oportunidade de extrair para a nossa reflexão, para lidarmos com as dificuldades da vida diária, sempre com fé, sempre com confiança em Deus, sempre otimista, sempre estarmos confiantes nessa providência divina, que Deus está no comando de todas as situações, que Jesus está no leme da embarcação humana e que nós devemos confiar, que devemos fazer a nossa parte. E o tempo, com o nosso esforço, nós vamos resolvendo, equacionando todas as nossas dificuldades. Lembrando, meus irmãos, que a vida é muito simples. É nós que a complicamos. Com as nossas dificuldades, com os nossos problemas, com as nossas inferioridades.
Nós reencarnamos para sermos felizes. Ninguém reencarnou para ser infeliz. Ninguém reencarnou para sofrer. Nós reencarnamos com o objetivo de atingir a perfeição. O sofrimento, se nós vamos permanecer nesse sofrimento ou não, é uma opção nossa. Agora, se nós mudarmos o nosso pensamento, se nós buscarmos a resignação, nós mudaremos todo o contexto de nossa história. É assim que muitos venceram as suas dificuldades, com fé em Deus, com confiança na misericórdia divina. Os cristãos primitivos da época de Jesus, quando eram perseguidos e eram condenados à morte, eles iam cantando, nos relata Maria de Nazaré, no livro Boa Nova, de Chico Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos, eles iam entoando hinos de alegria ao Senhor por estarem naquela situação, morrendo em nome de Jesus, com fé, com resignação, confiantes no Senhor. Então, tenhamos a mesma fé, nos revestimos da armadura de Deus, para estarmos firmes, para estarmos fortes contra a cilada das investidas das trevas, para estarmos revestidos dessa armadura, para estarmos fortalecidos, para encararmos as dificuldades com resignação, paciência e muita compreensão. Muita paz, muita luz a todos, que Jesus nos abençoe, que assim seja.